Maracanã fechado por tempo indeterminado, devido às más condições do gramado. E é claro, torcedor vascaíno, sobra para quem? Para o Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante, até porque novamente ataca o jornalista flamenguista Mauro César Pereira. Novamente coloca a culpa no Vasco da Gama pelas más condições do gramado do Maracanã. Além disso, falaremos também sobre julgamento nesta quinta-feira no STJD. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva estará novamente julgando o Vasco por mais punição após aquele ocorrido contra a equipe do Goiás em São Januário. 4 jogos já foram cumpridos, mas o STJD quer dar mais. Além disso, muitas outras novidades, tarde de representação no CT Moacir Barbosa, visando a partida do próximo domingo contra o Palmeiras, um elenco empolgado, um elenco animado nessa virada de chave do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. E é claro, torcedor, aqui neste Fala Gigante, do canal do Gigante Vasco, iremos trazer a você todas as últimas informações do nosso Gigante da Colina. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre fazemos aqui no nosso canal, é claro, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha só, torcedor, é o seguinte, quero primeiramente agradecer por todo o apoio que vocês deram aí ao canal nesses últimos dias. Ficamos aí quase 2 semanas sem monetizar, com problemas, o YouTube acaba dando uma travada, fica ruim a situação, mas o canal se manteve aos trancos e barrancos. Lá vou eu e nós conseguimos estar presentes aqui, conseguimos se manter com muita força e, é claro, devido à ajuda e ao apoio de todos vocês. E agora, mais do que nunca, eu conto também com mais apoio, com mais ajuda. No último vídeo aí, no Acorda Vascão, eu respondi todos os comentários que vocês colocaram, apoiando, dando recado sobre esse atual momento do Vasco. Então já coloque aí também recado de apoio ao canal, o que você acha sobre essa temporada, que eu vou estar respondendo. E além disso, você principalmente que ainda não é um inscrito do canal, se inscreva, torcedor vascaíno. A gente conta muito mesmo com a sua ajuda. A gente agora está na meta de chegar à marca dos 110 mil inscritos. Falta pouco, faltam menos de 1.500 pessoas e a gente conta com você. Então se inscreva, deixe o seu like aqui no vídeo, que é essencial também para a divulgação do nosso conteúdo. E deixe aqui nos comentários o que você espera do nosso Gigante da Colina para o restante da temporada. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque o Vasco venceu a equipe forte do Atlético Mineiro nesse último domingo no Maracanã. O Vasco venceu o Galo pelo placar de 1-0, foi superior, jogou bola. Novamente a gente viu um trabalho mostrado em campo através dos treinos que vêm sendo realizados no CT Moacir Barbosa pelo técnico argentino Ramon Rio Dias. Hoje o Vasco tem um trabalho, hoje o Vasco é um time organizado taticamente, hoje o Vasco tem peças tecnicamente que fazem, inclusive, o Vasco ser superior aos adversários. Isso é importante, é de fato também empolgante. E hoje novamente entrou em campo no CT Moacir Barbosa o elenco do Vasco em mais uma atividade, mais uma tarde de treinos, visando a partida desse próximo domingo contra a equipe do Palmeiras às 6h30 da tarde no Allianz Parque. O Vasco treina hoje, terça, quarta, quinta, sexta e sábado realiza o seu último treino na cidade carioca antes de pegar um voo em direção à capital paulista, a São Paulo, para enfrentar uma grande e forte equipe treinada pelo técnico Abel Ferreira. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores elencos do futebol brasileiro e, com toda a convicção, na minha opinião, um elenco mais bem treinado, pelo trabalho que já vem sendo realizado há anos pelo Palmeiras, 2 Libertadores, Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil. É uma equipe muito bem treinada e sabe muito bem o que faz dentro de campo com a bola esse time do Palmeiras de Abel Ferreira. A expectativa, porém, torcedor, é que o Palmeiras vá com um time reserva. O Palmeiras hoje está nas quartas de final da Copa Conmebol Libertadores, atuará nesse meio de semana e na semana que vem também. Então a expectativa é que o Palmeiras possa poupar algumas peças para essa partida contra o Vasco da Gama. E é claro, o nosso Gigante da Colina sairá, como podemos falar, sairá bem de tudo isso, né? Sairá aí com um início positivo, sabendo que o Palmeiras poderá entrar com o time misto ou o time reserva nessa partida do próximo domingo. O Palmeiras enfrenta o Deportivo Pereira amanhã às 9h30 da noite, lá fora, e volta na quarta-feira que vem, dia 30 de agosto, para enfrentar o Deportivo Pereira em São Paulo, no Allianz Parque. Então você, torcedor que gosta de acompanhar adversários do Vasco da Gama, os times que o Vasco da Gama irá enfrentar
é bom secar o Palmeiras nessa semana. Porque em caso de uma vitória, eles vão mais tranquilos para o jogo do próximo domingo contra o Vasco, poderiam até usar algumas peças titulares, porém em caso de uma derrota para o Deportivo Pereira, o Palmeiras terá que, é claro, preservar o seu time titular e focar completamente na partida da próxima quarta-feira pela Libertadores. Então, é ficar de olho, é jogo grande, é jogo decisivo, e o Vasco hoje mesmo já iniciou a sua preparação para essa partida. Inclusive, torcedor, falando ainda em Campeonato Brasileiro, rapidamente, foi escolhido nesta tarde de terça-feira o cara da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E sabe quem foi, torcedor? O volante chileno Gary Medel foi considerado o cara da galera. Medel sendo com certeza fundamental aí na defesa e no quesito liderança desse atual elenco do Vasco, foi considerado um dos principais atletas e o principal atleta dessa 20ª rodada de Campeonato Brasileiro. O cara da rodada é o chileno Gary Medel. Mereceu, tá jogando de fato muita bola. A gente no Acorda Vascão trouxe um vídeo, né, falando quase que apenas sobre Gary Medel. Falamos também sobre o Paulinho, dois jogadores aí que evoluíram muito com a chegada de Ramon Dias e com toda certeza serão peças fundamentais para essa retomada que o Vasco dará no Campeonato Brasileiro. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos prosseguir, vamos falar de Vasco da Gama, vamos trazer informações importantes aqui. Antes, porém, deixa aí nos comentários o que você acha sobre Gary Medel, Paulinho. Se você está na expectativa com relação a esses nomes que hoje vestem a camisa do nosso Vasco da Gama. E agora, torcedor, a gente tem alguns assuntos importantíssimos aqui a trazer a vocês. Assuntos sobre Maracanã, São Januário, STJD, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tudo bagunçado, misturado e colocado no mesmo bololô. E no final de tudo, quem sai prejudicado é o próprio Vasco da Gama. Pois o que acontece, torcedor? O Vasco contra a equipe do Goiás no Campeonato Brasileiro perdeu pelo placar de 1-0. Jogo ainda válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Esse jogo, Maurício Barbieri ainda estava no comando do elenco. Ele aconteceu no dia 22 de junho. O Vasco foi derrotado dentro de casa pelo placar de 1-0. Após a partida, torcedores do Vasco da Gama tacaram alguns objetos para dentro de campo. Após o jogo, houve confusão na área externa de São Januário. Houve também invasão no estacionamento de São Januário. E nada além disso. Eu fui nessa partida, eu estava presente no Vasco e Goiás, mas com cuidado próprio. Quando faltou 5 minutos ali para terminar o jogo, eu vi que o Vasco da Gama não iria fazer nada. Eu fui embora de São Januário, então não fiquei para ver a confusão. Mas quem estava presente deixou muito bem claro que, é claro, os ânimos dos torcedores estavam aflorados, mas uma ação partiu muito mais por parte de quem estava no comando da organização do evento, eu falo dos órgãos defensores, do que por parte do próprio torcedor vascaíno. Mas enfim, aconteceu. O Vasco foi punido, pegou 4 jogos de gancho. O Vasco jogou sem torcida no dia 26 de junho contra Cuiabá, no dia 8 de julho contra Cruzeiro, no dia 23 de julho contra o Atlético Paranaense e no dia 6 de agosto contra a equipe do Grêmio. O Vasco só voltou a atuar com público em casa contra a equipe do Atlético Mineiro nesse último domingo, dia 20 de agosto. Ou seja, o Vasco ficou praticamente sem público 2 meses, 4 partidas de suspensão como mandante. Uma realidade chata, mas uma realidade que o Vasco teve que pagar devido ao que aconteceu no Goiás, contra a equipe do Goiás de São Januário. E olha, só abrindo um parêntese, eu acho que o que aconteceu contra o Goiás foi bem menos pior do que aconteceu com o Santos na Vila Belmiro, o que aconteceu com o Grêmio no ano passado, o que aconteceu naquela partida entre Vasco e Sport também no ano passado na Ilha do Retiro, e todos esses jogos tiveram exatamente a mesma punição, 4 jogos, sendo que a partida do Goiás, sendo que o Sport, os 2 últimos jogos, o Sport não jogou sem público. Houve a presença de mulheres e crianças com deficiência. Então, fica o questionamento. Por que essa perseguição toda com o Vasco da Gama? Mas olha, torcedor, se nós já achávamos que 4 jogos era muito, pode aumentar essa pena. Pois está marcado para quinta-feira. Quinta-feira, o STJD decidirá se o Vasco terá mais jogos com portões fechados. Pois a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportivo pediu para que o clube cumprisse mais jogos com os portões fechados. O Vasco, nesses últimos dias, até tentou, propôs um acordo no processo para que não houvesse nem sequer o julgamento dessa punição. A proposta do Vasco foi até muito boa, torcedor, trago aqui a vocês agora. A proposta do Vasco foi que a punição viesse a ser mantida, como ela já foi cumprida, não teria o porquê alterá-la,
4 jogos e que a multa fosse reduzida para R$10 mil. Além disso, também fosse realizada uma ação em conjunto com o Superior Tribunal de Justiça Desportivo para a prevenção de violência e discriminação associadas ao estádio e ao futebol. A ação proposta pelo Vasco da Gama era a elaboração de um vídeo pela Vasco TV divulgada nas redes sociais do Vasco da Gama. Um post, inclusive, também iria ser divulgado nas redes sociais do clube e o Vasco entraria com uma faixa institucional com as siglas Vasco STJD e informando sobre essa questão da violência no futebol numa partida em que o Vasco estaria atuando como mandante. Poxa, uma proposta muito boa. Mas infelizmente a Procuradoria da STJD negou a proposta, nem sequer quis ouvir. Então, torcedor, infelizmente essa é a situação. A Procuradoria alegou que para a transação é necessário termos os requisitos legais e o presente caso não está elencado nas possibilidades trazidas pelo CBJD, e ainda complementa, e ainda não possui aval e vontade da Procuradoria para a transação. Então, com isso, torcedor, quinta-feira está marcado esse julgamento. E o Vasco, infelizmente, mesmo após ter cumprido os 4 jogos de suspensão, poderá, contra a equipe, para a gente dar uma olhada na tabela, do Fluminense no Maracanã, o próximo jogo que o Vasco terá como mandante, atuar sem público. Esse é o Vasco, é de fato contra tudo e contra todos. E além desse julgamento que está marcado para quinta-feira, sobre a presença de público, no dia 30 de agosto, na quarta-feira que vem, teremos mais um julgamento. Não um julgamento na STJD, mas um julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que entra em pauta, no caso, a situação de São Januário. Lembrando, os portões de São Januário nesse momento estão fechados por uma decisão esdrúxula, vergonhosa, na minha opinião. Eu não tenho medo nenhum de falar dessa maneira, porque foi algo vergonhoso, todo mundo sabe muito bem disso, e todos nós da imprensa estamos nos posicionando dessa maneira. É abominável o que foi dito naquela ação, dizer que São Januário é um estádio que está no meio da favela, da barreira do Vasco, que se houve tiros, que pessoas embriagadas ficam do lado de fora do estádio. Isso não existe. Então está marcado para a próxima quarta-feira um julgamento que vai decidir sobre a reabertura ou não de São Januário. A gente espera, sinceramente, que venha a ser reaberto. Não há motivos para São Januário permanecer fechado. Já passamos, e muito, do século passado. Hoje estamos em 2023. Esse São Januário estar fechado por estar no meio de uma favela é completamente vergonhoso. Maracanã também está no meio de uma favela, que é a da Mangueira. Tem outras favelas à sua volta. Engenhão também. E vários outros estados aqui do futebol carioca. Futebol do Rio de Janeiro. Se for para fechar estádio no Rio de Janeiro por estar no meio da favela, não terá mais futebol. Porque praticamente todos, não sei se nenhum estado se isenta em ter favela à sua volta. E qual o problema de ter favela à sua volta? Nós, torcedores vascaínos, batemos no peito e temos muito orgulho de fato, ter a comunidade da Barreira ao entorno de São Januário. Inclusive, o próprio Rubens Lopes, que é o presidente da FERJ, acabou se posicionando nessas últimas horas. Ele disse assim, ó, abre aspas, não vejo motivo para manutenção da interdição de São Januário. E ainda complementa, né? Podemos dizer que somos o elo catalisador e agregador de todas as instituições que têm poder, dentro da sua competência, de contribuir para a liberação do estádio de São Januário. Então, ele aí está ajudando o Vasco da Gama nesse momento para que venha a ser liberado novamente os portões, que venham a ser abertos os portões do nosso Caldeirão para a presença do torcedor. E olha, torcedor, mais uma informação ainda sobre questão de estádio e agora sobre Maracanã. Pois foi confirmado nessa tarde de hoje que o Maracanã vai ficar fechado a partir do dia 26 de agosto para a recuperação do gramado. Informação que tivemos aí nestas últimas horas é que após a partida desse último domingo contra o Vasco, após ter rodado na imprensa imagens do gramado do Maracanã vergonhoso, horroroso, buracos, um lamaçal danado, um descuidado com o gramado, do Maracanã. O gramado estará sendo fechado a partir do dia 26. Nesta próxima quinta-feira, o Fluminense estará entrando em campo contra a equipe do Olímpia. E no próximo sábado, se eu não me engano, o Flamengo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro. Após essas 2 partidas, o Maracanã estará sendo fechado para que o gramado venha a ter condições de se reestabilizar, de ficar em condições de ter um jogo. Porque nesse último domingo tudo aconteceu, menos condições de ter uma partida de futebol. E olha, torcedor, como sempre, como eu falo aqui com vocês, é contra tudo e contra todos. Porque o Vasco jogou uma partida no Maracanã.
18 vezes houve partidas consecutivas no Maraca. O Fluminense jogou no sábado, o Flamengo no domingo, ou vice-versa. Ou o Flamengo jogou numa quarta, o Fluminense numa quinta, ou vice-versa. 18 vezes isso aconteceu no ano. Nenhuma vez o Vasco esteve presente nessas partidas consecutivas. Na única que esteve, hoje, torcedores do Flamengo e do Fluminense colocam a culpa no Vasco da Gama por ter estragado o gramado. Chega a ser patético. Chega, na minha opinião, a ser até mesmo vergonhoso colocar a culpa no Vasco. E que pena que os atletas, que os jogadores do Vasco da Gama, nesse último domingo, não pegaram as chuteiras deles e esfregaram assim no gramado, para machucar mesmo, para piorar, porque essa situação já está completamente passando dos limites. E mais uma vez, Mauro César Pereira, jornalista flamenguista da Jovem Pan, que tem um blog no UOL, se posicionou contra o Vasco da Gama. E para ele, a culpa hoje do gramado estar assim é por causa do Vasco. E para ele, inclusive, o Vasco só quer alugar, não quer participar da licitação. Alguém, por favor, avisa para o Mauro César que o que mais o Vasco quer é participar da licitação do Maraca. Porém, avisem para ele também que, além do Vasco querer participar da licitação, a licitação não abre, porque o governador do estado do Rio de Janeiro não tem esse desejo de abrir a licitação. Por que será? 3 anos já, com o termo de permissão de uso sendo renovado, semestre a semestre, sem nenhuma motivação, sem nenhuma explicação. Então fica difícil, Mauro César. É bom você se informar antes de falar besteira, porque o que o senhor falou hoje foi puramente besteira. O que mais o Vasco quer é participar dessa licitação. Pena que o nosso governador não deixa. Então dê uma olhada aí, nas palavras do Mauro César. Depois voltem aqui pra gente finalizar a área da esquerda ali, do Gol Norte ali, né? Para onde o Atlético atacou no segundo tempo. Aqui ficou destruído aquilo ali, a drenagem já não funcionava, tudo uma porcaria. Você diz no jogo Vasco e Atlético? Domingo, no jogo do Vasco. Havia um planejamento de fazer uma recuperação do gramado já após o jogo do Fluminense à noite, no sábado, começaram a trabalhar o domingo, deixar aquelas lâmpadas ligadas lá sábado, domingo inteiro, para tentar dar uma revitalizada na grama, até quinta-feira ter em condições de o Fluminense fazer um jogo contra o Olímpia. Teve esse jogo contra o Vasco. A grande questão do jogo com o Vasco, você bate é o seguinte: o Vasco joga no Maracanã quando ele quer, quando lhe convém. Mas ele não participa da administração, ele não participa das despesas fixas do estádio, na pandemia ele nunca quis jogar lá. Então, se o Maracanã ainda está em condições de receber jogos de futebol, é o Flamengo e o Fluminense que estão bancando, gente. Isso é uma coisa óbvia. Não é o contribuinte, que ainda bem que não, o Estado. Não é o Vasco, não é uma empresa, é o Flamengo e o Fluminense, que estão gerando ali receita para bancar aquilo ali. Claro que eles lucram também, mas na pandemia foram os dois que ficaram bancando. E o Vasco, quando interessa o jogo, é maracanável. Aí ele quer ir para lá. A Vasco e Cuiabá. Vocês jogaram, digamos que fosse amanhã. Esse jogo, qual a expectativa? 20 mil pessoas? Então joga em São Januário. Agora não está podendo jogar em São Januário porque interditaram o estádio absurdamente também. Mauro. Então, torcedor, é de fato complicado. Alô, Mauro César, para pensar antes de falar. Volto a repetir, o que mais o Vasco da Gama quer hoje é participar da licitação do Maraca. Já há projeto que envolve todos os clubes, envolve Fluminense, envolve Flamengo, envolve Botafogo, envolve Vasco. O nome é consórcio para todos, é para todos. Não é para Flamengo e Fluminense, não são para esses gatos siameses, como é conhecido, essa dupla da Zona Sul. É para Vasco, é para Botafogo. Por que não para Bangu, para América, para Volta Redonda? É para o Rio de Janeiro. Mas é aguardar e ver quando será aberto esse processo de licitação. A gente fica por aqui, hein? Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa terça-feira, voltando com tudo, com muita informação, muito Vasco, e contamos aí, é claro, com a presença de todos vocês agora no Boa Noite Gigante às 8 horas da noite. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem nosso vídeo, e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.